da tributação de dividendos. Tributação de dividendos deu o que falar, deu o que falar. O que vocês têm a dizer sobre isso, pessoal? Aliás, a Lu fez um comentário hoje, né? Foi no aberto, né, Lu? Aí. É isso aí, Fê, foi no aberto. Vamos falar então sobre esse assunto um pouquinho, que eu acho que é interessante a gente falar, é um assunto quente. Pessoal, esse assunto não vem de hoje, né? Desde 2017, 2018, inclusive logo que o Bolsonaro se elegeu, ele já falava sobre isso, tá? Vamos falar aqui que tributar dividendo é uma falácia e é uma medida populista. Por quê? O próprio governo sabe, inclusive a gente já colocou até algumas matérias lá no Ações Garantem no nosso Instagram, do próprio secretário falando, olha, a gente sabe que não vai aumentar a receita do governo, mas é uma justiça social que precisa ser feita, porque dá a impressão que os gatos gordos não estão pagando imposto. Mas, pessoal, a gente já pagou imposto na PJ, tá? Então, alguns argumentos, e aqui a despeito de a gente fazer carteira previdenciária, de gostar de dividendo ou não, para o nosso país não é bom, porque, primeiro, ao extinguir o juros sobre capital próprio, boa parte das empresas que pagam esse tipo de provento se creditam, ok? Tem um crédito tributário que faz com que o lucro aumente, ok? E aí você tem a tributação, e, obviamente, o governo arrecada mais. Se você extingue e você não tem esse crédito, o lucro automaticamente de grande parte dessas empresas vai cair, ok? E aí você vai ter uma queda também da alíquota, fazendo com que a receita na PJ do governo seja menor, ok? Dito isso, o que acontece? Se a base de tributação é menor, quando você vai tributar no dividendo, essa redução de alíquota, ela não é igualitária, tá? Você precisaria de uma carga tributária muito maior nos dividendos para compensar a arrecadação do governo, ok? Então, a carga tributária real vai subir, ela não vai cair, tá? E terceiro, vocês estão pensando aqui, muito provavelmente, nas grandes empresas de capital aberto, tá? Empresa de capital aberto faz gestão tributária. Agora, quem vai se ferrar, meus amigos, é o empresário médio que paga as suas contas com seus dividendos, que emprega as pessoas no nosso país. Qual é o incentivo perverso que essa pessoa tem? Ela vai distribuir, vai comprar um carro para ela? Não. Ela vai comprar um carro para ela em nome da empresa. Isso se chama pejotização dos custos dos sócios. E isso é muito mais difícil da Receita fiscalizar, da Receita pegar, tá bom? Muito mais difícil. E quarto que eu diria aqui, vocês acham que é mais fácil tributar e correr atrás de uma pessoa da PJ? Alô Itaú, você está me devendo imposto, hein? Me paga. Ou é mais fácil você ir atrás dos 500 mil acionistas do Itaú? Então, deixamos lá os links completinhos das matérias para que vocês aí pensem um pouquinho melhor sobre essa questão de dividendo. Mas, na nossa perspectiva, para quem está do lado do investidor, não muda muita coisa, porque hoje nós já pagamos 15% sobre juros sobre capital próprio. Ele sendo extinto, você simplesmente vai pagar esses 15% inicialmente sobre o seu dividendo, e aí o efeito prático, nós vamos retroagir aí para o período anterior a 95, lembrando que os dividendos foram tributados até essa data, tá? Ou seja, a carteira previdenciária não é inviabilizada. Quando o BAR se criou lá na década de 70, já havia a tributação de dividendos, tá bom? Então, basicamente, o que vai acontecer é que a gente, querendo ou não, vai ter mais um sócio aí, que é o governo. Não, coisa rápida, Felipe. O RF Vieira, ele fala, na maior parte do mundo já se cobra dividendos, tá? Então, realmente, você pega os Estados Unidos, você tem um 30% de imposto sobre dividendos e nem por isso matou a estratégia previdenciária, tá bom? O melhor negócio ainda continua sendo você investir em boas empresas de capital aberto. Vai lá, Felipe. Eu queria lembrar algumas coisas também, né, pessoal? A gente fez uma live, aliás, muito legal, uma Jeff Talks, há alguns meses, se eu não me engano, com um especialista, um advogado especialista em tributação, tributarista, e ali a gente falou muita coisa dos motivos porque ele não enxergava nem que isso ia passar e menos ainda que isso deveria ser implementado. Quando a gente fala de uma tributação de dividendos, única e exclusivamente, se ela não vier acompanhada de outras reduções de tributos, você mexer na carga tributária da pessoa jurídica para deixar a empresa mais leve, para promover o empreendedorismo e a atividade empresarial no país, isso pode ser um tiro no pé. Então, eu realmente espero que
se a gente está falando de tributar dividendo, que isso venha acompanhado de outras medidas que possam beneficiar e muito o empresariado. E outro ponto, a Lu tinha falado dos dividendos já terem sido tributados, é verdade, isso já aconteceu ano passado, mas eu acho também que seria um tiro no pé a gente fazer isso e ter essa discussão, até porque boa parte dos parlamentares são empresários, né? Então, será que isso passa no Congresso? A gente sabe que tem muita gente ali que tem empresa, que é pagador de impostos, fora os empresários que acabam apoiando um determinado político ou outro. Então, será que é uma briga que o governo quer comprar? Então, por mais que o pessoal já esteja dando isso como líquido e certo, eu ainda não tenho essa certeza toda que o dividendo vai ser tributado. Mas, enfim, cenas do próximo capítulo, né, Lu e Fabião?